Eu vou mandar um beijo para todo mundo da comunidade, das comunidades do canal Max. Um beijo para a Graziella, que está assistindo os primeiros episódios do canal Max, do 18 de Brumário, e que chegará aqui sabendo que eu mandei um beijo para ela. Então, vamos ao capítulo 5. No capítulo 5, o que a gente tem? O Marx ele vai mostrar que o Bonaparte ele vai entrar numa disputa aberta com o Partido da Ordem. O que é Partido da Ordem? Lembrando, o Partido da Ordem é a principal fração da burguesia, é a elite da elite burguesa, né? Porque no 18 de Brumário a gente viu que tem a burguesia que é dono da pastelaria, da padaria, tem a burguesia que já tem o famoso profissional liberal. Então, ao longo do 18 de Brumário, diferente das leituras que a gente faz no Capital, o Marx mostra para a gente que existem frações de classe. E cada uma se comporta conforme a sua perspectiva dentro dessa classe. Então, a gente viu que a baixa burguesia, digamos assim, esses pequenos burgueses que têm suas pequenas confecções, a sua padaria, o seu pequeno negócio, são o Partido Democrata, se organizam no Partido Democrata. Nós temos a burguesia republicana, que são esses profissionais liberais, os médicos, os advogados, né? Os professores bem encarnados, né? Não todos. E aí a gente tem a elite burguesa, que são dois conglomerados, né? Que são, na verdade, dois partidos monarquistas, né? Mas que o que importa é que, na República Burguesa, eles se unificam porque eles sabem que os interesses materiais deles estão unidos ali na elite. Então, retomando aqui no 18 de Brumário, Marx vai mostrar para a gente que a gente não tem que ler a legenda do partido. Partido Liberal, Partido Republicano, Partido Social Democrata. A gente tem que ver qual é a função das classes, dos partidos, melhor dizendo, na organização social, na organização política. Tá? Qual é a real atividade daquele partido na disputa política. Então, o Partido da Ordem é como Marx vai sempre se referir a quem lidera o executivo. E a essa altura do campeonato, no capítulo 5, o Partido da Ordem já chutou todos os outros partidos para fora da liderança do parlamento. Tá? Então, nesse capítulo, o Bonaparte vai mostrar para a gente, o Marx vai mostrar para a gente como o Bonaparte, agora ele não tem mais nenhum pudor de enfrentar, de disputar diretamente com o legislativo a última coisa, digamos assim, que falta para o Bonaparte arrancar do controle do legislativo, que é o quê? O controle do exército. No capítulo passado, a gente viu que o legislativo, o Partido da Ordem, perdeu para nunca mais voltar, perdeu o controle dos assentos ministeriais, né? Aquilo que a gente costuma ver quando o presidente ele coloca 3 ministérios à disposição da União Brasil, né? Então, a gente viu no capítulo passado o Marx mostrando como o Partido da Ordem perdeu, de uma vez por todas, a capacidade de ter acesso ao funcionarismo público, às cadeiras no executivo. E aqui o Marx vai mostrar como eu estou confundindo hoje eu estou boa, como o legislativo, que é o Partido da Ordem, vai perder o controle das Forças Armadas, porque era algo que estava em disputa até então. Essa semana a gente comentou até no grupo, assim, por cima, que essa figura do Bonaparte, do Luiz Bonaparte, a gente está vendo quando ele assume, né, quando ele dá o golpe, né, a gente está vendo o processo dele golpear a República Francesa. Essa mesma figura vai ficar até 1870, 1871.
Ou seja, Marx está escrevendo em 1851, 52, a mesma figura que vai dar o golpe aqui vai só sair à frente da República Francesa em 1870, 1871, na unificação alemã. Né? Então, o Luiz Bonaparte ele tem um papel importante na história francesa. Né? Então, ele é uma figura execrável da história francesa, digamos assim. A gente está dentro desse contexto do capitalismo tardio, né, como a gente vem discutindo algumas aulas, né, o que o Marx está, o mais legal do Dia de Brumário é ver que o Marx está mostrando como a burguesia revolucionária deixou de ser completamente revolucionária assim que ela viu que ela poderia perder, e ela pode perder a todo tempo, ela vê a possibilidade de perder o controle social, a disputa política do controle social, especialmente, ela pode perder totalmente a unidade social do capitalismo. Então, assim que a burguesia se torna sociedade, assim que a burguesia plasma na realidade os seus valores, organiza a vida das pessoas a partir dos seus valores, ela teme o tempo todo perder. Isso é o capitalismo tardio. Ponto. Ah, mas veja bem, eu vi um sinal que se repete. Então, essas repetições, como a gente viu, a gente não pode chamar de repetição. Né? O capitalismo tardio é o comportamento da burguesia, da classe capitalista, em fazer todo o possível para fazer todo o contrário daquilo que ela diz que defende. Né? Então, não tem acesso à política, não tem educação básica moderna, não tem ensino laico, tem porradaria com violência social, não tem desenvolvimento da sociedade livre livre e igual na prática. Então, o Marx está mostrando que, uma vez senhora da situação, o que estava escrito na pena do Locke ali ficou lá na pena do Locke mesmo, daqui para frente é só para baixo. Durante esse processo, o Marx está mostrando é o seguinte: esse enfrentamento que o Bonaparte vai fazer, o executivo vai enfrentar o legislativo, ele se dá especialmente num momento aqui que o parlamento ele vai entrar de recesso entre 11 de agosto e 11 de novembro. E durante esse período, o Bonaparte vai fazer festas nababescas, né? Ele vai andar de carro aberto nas cidades, né? Ele vai falar ao público nas cidades francesas. E nesses movimentos, ele vai sempre levar a claque dele, o cercadinho dele, nesses eventos que ele faz ao redor da França. Né? São festejos, são celebrações que ele leva a claque para literalmente ele ter certeza de que vai ter um pessoal lá em qualquer lugar que ele vá na França que vai falar, né? Maravilhoso, mito, extraordinário. Essa claque é a Sociedade 10 de Dezembro. A Sociedade 10 de Dezembro, ou a Sociedade Decembrista, é o grande mote desse capítulo. E a gente pode falar com tranquilidade que esse grupo que ele aparelha, a gente pode fazer comparações, assim, né? O que seria esse grupo que defende, esse grupo histriônico que eu vou descrever aqui para vocês, que se desloca regionalmente, que é agressivo, que é violento, né? Quem que a gente viu ao longo da história essa sociedade 10 de dezembro se formar em torno desse líder autoritário e carismático, né? Eu anotei aqui: os camisas negras, a juventude hitlerista, os cercadinhos brasileiros com os acampamentos, né? Vamos lembrar dos cercadinhos do Bolsonaro? O cercadinho do Bolsonaro é a Sociedade 10 de Dezembro. Né? Vocês lembram que tinha aquele bando de gente completamente desnorteada no meio da pandemia, sem máscara,
falava que ele era maravilhoso, ria das piadas dele. Essa é a Sociedade 10 de Dezembro. E eu também não posso esquecer da invasão do Capitólio, né? Eu acho que todo mundo se lembra bem como foi a invasão, aquele acesso que foi feito, aquela multidão de pessoas desorientadas, mas todas com o mesmo propósito. Tá? Então, se é possível fazer um paralelo da Sociedade 10 de Dezembro, eu trago esses aqui. Se vocês tiverem outros, vocês falam para a gente compartilhar aqui. O Marx vai descrever a Sociedade 10 de Dezembro. Essa sociedade data do ano de 1849, eu estou na página 91. Sob o pretexto da instituição de uma sociedade beneficente, olha só, o lumpenproletariado parisiense foi organizado em seções secretas, sendo cada uma delas liderada por um agente bonapartista e tendo no topo um general bonapartista. Isso significa o quê? Que essa sociedade, essa organização social, esse grupo de bonapartistas tem forte apelo militar, tá altamente, como é que eu posso dizer, infiltrada, aparelhada por figuras das Forças Armadas. Professora, O que é? pode definir o lumpenproletariado, por favor? Vamos lá. Kevin, é o que o Marx vai fazer agora. Se faltar adjetivo aqui, a gente continua. Olha aqui, ó. Quem é o lumpenproletariado? Rufiões decadentes, com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa, rebentos arruinados e aventurescos da burguesia, eram ladeados por vagabundos soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos das galeras, gatunos, trapaceiros, lazarones, batedores de carteira, prestidigitadores, sei lá Deus o que é isso, jogadores, cafetões, donos de bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de tesoura, funileiros, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado para o outro, que os franceses chamavam de boemia. Com esses elementos que lhe eram afins, Bonaparte formou a base da Sociedade 10 de Dezembro. Então, veja, era só a nata social, né? Era a galera que passa a mão na carteira, era o vagabundo, o cara que toca realejo, o cara que... o cafetão, como ele diz aqui, o arruinado. Ou seja, é todo mundo que não tem uma ocupação fixa, certo? E vive, digamos assim, de truques, de trapaças. São essas figuras. Como é que a gente pode dizer hoje em dia, né? Pilantragem? Estelionato? Ou apenas uma inocente carraspana? A cultura Killing é o que veremos agora no documento Trolloló. Essas figuras aqui, imorais, digamos, da sociedade. Essa é a primeira caracterização que o Marx faz do lumpenproletariado. Tá? É importante descrever aqui, registrar, que o lumpenproletariado, a descrição, a definição que o Marx faz do lumpenproletariado vai mudar muito. Vai mudar por quê? No livro seguinte, ao 18 de Brumário, que é quando o Marx analisa a Comuna de Paris, né, e a Comuna de Paris está imediatamente ligada ao fim, né, ao desterramento do Luiz Bonaparte, né, da queda do Luiz Bonaparte. Na Guerra Civil da França, quando ele analisa a Comuna de Paris, quem vai instituir a Comuna de Paris é exatamente o lumpenproletariado. E aí o Marx ele vai mudar, ele vai ter que refazer, ele vai ter que reposicionar
a descrição dele sobre o lupenproletariado, e é um livro que eu tenho muita vontade de trabalhar aqui no canal Marx. Não sei o que vocês acham, gostaria de ouvi-lo já. Então, Kevin, essa é a definição que o próprio Marx dá do lupenproletariado, né? É uma classe que vive de passar a perna, né? De corrupção. Corrupção é o nome que eu estou dando para a gente entender aqui o que seria, né, a nossa Maria de Fátima, ok? Vamos aqui atualizar os conceitos na medida do possível, tudo bem? É o cafetão, né? É o cara que, se puder, ele vende a sogra e entrega a mãe. E o Marx vai seguir aqui, vai dizer, essa sociedade beneficente, era beneficente na medida em que todos os seus membros, a exemplo de Bonaparte, sentiam a necessidade de beneficiar-se à custa da nação trabalhadora. Esse Bonaparte se constitui como chefe do lupenproletariado. Porque a descrição que o Marx faz do Bonaparte é sempre de um vagabundo, de um sacana, de um achacador, de uma figura que vai lá sempre subornar, vai exigir mais dinheiro, vai extorquir. Então, quem é o líder do lupenproletariado? O próprio Bonaparte. Eu provavelmente vou cair no problema de chamar o Bonaparte de Bolsonaro uma centena de vezes aqui, porque na minha cabeça uma coisa se moldou a outra. Eu acho que em 2025, né, quando a gente está gravando esse vídeo, que a gente está vendo o movimento da família Bolsonaro, né, achacando, né, literalmente colocando um país todo, tentando submeter um país todo, né, para livrar a cara do pai da prisão, de uma condenação, descreve bem o espírito do que a gente está lendo aqui. Então, nesse momento, Marx está descrevendo o Bonaparte como líder do lupenproletariado, porque é nele que identifica maciçamente os interesses que persegue pessoalmente, reconhecendo nessa escória, neste dejeto, neste refúgio de todas as classes, a única classe na qual pode se apoiar incondicionalmente. Esse é o verdadeiro Bonaparte, Bonaparte sem retoques, na página 91. Então, eu não sei, mas está pipocando aí na mente de vocês várias imagens, né? Essa base de apoio bolsonarista, né? Que nós temos aqui, dos coaches que fazem esquemas de pirâmide, dos milicianos que se utilizam da ascensão política da família Bolsonaro para se beneficiar politicamente. Então, essa estrutura por detrás aqui. Lendo o 18 de Brumário hoje, a gente consegue, sim, fazer muitos paralelos com o Bolsonaro, mas lendo, admito com vocês que, no momento que a gente escreve, a definição desse golpe do executivo no legislativo me faz muito mais eco no governo Trump, que sequer passa as medidas no Congresso, demonstrando que ele não tem o menor respeito pelo Congresso, né? Mesmo tendo maioria, ele faz tudo quase como um decreto, né? Eles não trabalham com medidas provisórias, mas ele decreta, coisa que ele provavelmente conseguiria passar com facilidade no Congresso, mas ele simplesmente passa por cima, né? E eu queria muito que a gente pudesse imaginar essa figura do Congresso que imagina que ainda tem algum controle sobre o Executivo. Tá? Eu acho que nos ajuda a visualizar o que está acontecendo nesse capítulo, esse Congresso que está completamente apavalhado diante do acesso do Executivo e acredita que vai conseguir controlar a situação com medidas políticas, com dispositivos legais. Esse é o contexto aqui do nosso capítulo. O Marcos vai falar que durante esses 3 meses aqui de recesso foi a festa do caqui maduro na França,
E a sociedade, 10 de dezembro, pintou e bordou por onde passou. E assim que a Assembleia volta do recesso, o Bonaparte escreve uma cartinha, quase como boas-vindas, né, para a Assembleia que volta do recesso. E nessa cartinha, o que tem de importante nela é que ele fala de uma forma muito sutil que ele vai se submeter às leis e à população, né? A como a letra da lei está escrita. Porque o que tem de importante a como a letra da lei está escrita? A Assembleia Constituinte está toda num grande processo de definir a redação final dos direitos e deveres de todos dos poderes. E a última redação que falta é de quem cabe o controle das Forças Armadas. Neste momento, da forma como está escrita na Constituição, ainda que provisória, cabe ao Executivo o controle. Então, o Bonaparte ele dá um oi sumida para a Assembleia Nacional, dizendo, olha, eu vou me submeter ao que está escrito na lei, viu? Então, ele joga de forma sutil, dizendo que, olha, vocês queiram aí disputar o que vocês forem, se vocês pensarem em escrever algo diferente, eu vou me submeter ao que está escrito na Constituição. Então, Marx está falando que essa é uma movimentação que não vai passar desapercebido para o Partido da Ordem. E é interessante que o Partido da Ordem, o Marx vai falar isso várias vezes nesse capítulo, o Partido da Ordem ele tem medo de perder as conquistas obtidas contra a Revolução. Olha que interessante. Não é na Revolução, é contra a Revolução, porque a Revolução de 1848 é iniciada pelo proletariado. Tá? Então, o Partido da Ordem, por ter medo de perder as conquistas obtidas contra a Revolução, ele deixa de responder ao Bonaparte, que está dando na cartinha de boas-vindas dele, falando, olha, a França precisa de paz, inclusive é exatamente assim que começa a cartinha. Agora a França pede, acima de tudo, tranquilidade, preso unicamente a um juramento, ater-me-ei aos estreitos limites que ele traçou para mim. No que me diz respeito, tendo sido eleito pelo povo e devendo o meu poder unicamente a ele, submeter-me-ei constantemente à sua vontade expressa em lei. E assim ele segue, e depois ele termina falando que ele espera que Deus faça o resto. Mas o que nos importa aqui é entender que o Partido da Ordem ele poderia chamar, né, fazer uma mobilização nacional, dizendo que o Bonaparte ele está passando por cima do direito, das regras que a Assembleia Nacional possui de decidir quem é que, no final das contas, vai ter o controle do Exército. Só que o Marx vai mostrar que o Partido da Ordem, ele vacila, ele fala, não vou chamar ele para o pau, digamos assim, no português castiço, eu não vou chamar ele para a guerra, eu não vou chamar a sociedade, eu não vou botar fogo nas ruas de Paris contra esse cara, porque ele está chamando a pacificação. E a única coisa que o Partido da Ordem não quer é mobilizar, é desancar a sociedade francesa numa disputa que o Partido da Ordem sabe que vai perder, porque, veja, a sociedade francesa, a Revolução de 48, que foi iniciada, ela, na verdade, foi sabotada pela burguesia. Então, como é que a própria burguesia vai querer mobilizar a massa social, a massa no sentido amplo aqui, a comunidade, os trabalhadores, todos os demais partidos que ela literalmente deu golpe, pôs para fora? Como é que o Partido da Ordem vai querer pôr em movimento a sociedade francesa? Então, o Marx vai falar aqui, então a burguesia vacila diante dessa situação, desta ilegalidade, né? Ela perde a chance de disputar e falar, não, você volta quieto, que a gente ainda não definiu quem que vai ter o controle das Forças Armadas aqui. Tudo bem? Então, o Partido da Ordem fala, não vamos entrar em problemas.
vamos deixar quieto. Porque o que o Marx vai mostrar para a gente é que o Partido da Ordem ele tem certeza que o Bonaparte ele é um abestalhado. Ele é frívolo, né? Ele é um tonto. Ele não é nada demais. Quem tem o verdadeiro poder é o legislativo. Tá? Então, o que o Marx vai mostrar para a gente é que o Partido da Ordem ele não tem noção do quanto ele está perdendo nesse processo. Então, lá na 97, ele diz assim: por medo de perder as conquistas obtidas contra a Revolução, deixou os seus rivais colherem os frutos delas. A Fernanda. Mas o Luiz Bonaparte já tinha desrespeitado a Constituição e ficou por isso mesmo. O Partido da Ordem deixou para lá para prejudicar a montanha. O Partido da Ordem estava igual ao Congresso Nacional e as notas de repúdio na pandemia. Perfeito. Né? E eu acho que a pandemia, Fernanda, é um melhor exemplo. Né? E foi num desses vídeos de sexta que a gente falou exatamente disso, né? Quando a gente discutiu o orçamento secreto, né, Fernanda? A formação do orçamento secreto no Brasil, fazendo um parênteses aqui, ele se iniciou no governo Temer como uma forma do executivo garantir a não abertura de um processo de impeachment pelo legislativo, né? E aí o Temer engoliu o funcionamento do orçamento secreto e o Bolsonaro institucionalizou, né? Então, com isso, ficou o quê? Então, eu faço todo tipo de absurdo, né? Eu posso falar todo tipo de heresia, né? Ele permitiu com que 700 mil pessoas por baixo viessem a óbito, ele riu das pessoas mortas por Covid, né? Ele disse que ele não era coveiro, ele não foi atrás da vacina, ou melhor, minto, ele foi atrás da vacina subornando, tentando fazer com que cada vacina fosse mais caro, para que as figuras que estivessem ali no contra-cheque tivessem desvio de verba, ou seja, é o fim do mundo. E o nosso Congresso não viu nada demais. Não se constrangeu com a falta de superávit, não se constrangeu com 700 mil pessoas mortas, não se constrangeu com a falta de vacina, com a falta de cuidado que esse homem teve com a saúde, nada foi um problema. Ele nem surgiu um impeachment possível. Então, Fernanda, perfeito. Então, aqui, no nosso legislativo, ele não achou, ele não viu o problema. Por quê? Porque estavam molhando a mão dele. Tá? Então, diria, nessa leitura que a gente está fazendo aqui, Fernanda, o Marx ele vai responder, né? Mais para frente, quando o Partido da Ordem ele tiver que dar ele tiver mais uma vez a oportunidade de enquadrar o Bonaparte por causa de uma ilegalidade, de uma corrupção que vai acontecer mais para frente, o Marx vai falar, mas como é que ele vai enquadrar o cara por corrupção, por uma ilegalidade, se o próprio Partido da Ordem está corroído por ilegalidades, né? Então tem todo um jogo imoral aqui, né? Como é que o Partido da Ordem vai mover mundos e fundos por causa de corrupção se ele também está mais sujo do que pau de galinheiro? E deixa estar, né? E é bem esse movimento, né, Fernanda? O Partido da Ordem, ele deixa passar grandes disputas, esse é o sentido lógico aqui, né, se é que a gente pode dizer. O Partido da Ordem perde grandes oportunidades de mobilizar a população, porque teria suporte, né, teria respaldo para isso, como aqui, fazendo um paralelo com a nossa situação aqui, com milhares de pessoas, centenas e milhares de pessoas mortas por Covid, e como a gente vai ver aqui outros paralelos, né, ao longo do 18 de Brumário, e não faz. E quando entra em disputa aberta contra o executivo, faz por um motivo banal, né? E aí ele segue aqui.
Aí ele vai falar que o Partido da Ordem fica se amesquinhando, fica fazendo disputas mesquinhas, chicanas, me senti quase um presidente do STF aqui lendo essa parte do Marx. Só que nesse processo do Partido da Ordem não ir para os finalmente contra o Executivo e ficar com nota de repúdio, fazendo disputa mesquinha, achando problema em pelo em ovo, numa coisa menor, o Partido da Ordem está se esfarelando, ele está perdendo cadeira, tem gente que está se desligando do Partido da Ordem, é o que a gente vai ver no final do capítulo. O Partido da Ordem está derretendo, né? Então, aqui eu vou fazer um paralelo com o PSDB, né? O PSDB derreteu, né? É incrível pensar que a gente tinha um partido do tamanho do PSDB antes do impeachment e depois do impeachment, né? Então, o Marx está mostrando aqui que o Partido da Ordem ele está derretendo nesse processo e ele não está percebendo, tá? O Partido da Ordem não ousa enfrentar o choque no momento em que ele era de importância fundamental, em que o poder executivo realmente se expressa e a causa da Assembleia Nacional seria a causa nacional. Se tivesse feito isso, teria emitido à nação uma ordem para pôr-se em marcha. Mas não havia nada que ele temesse mais do que isso, que a nação se pusesse em movimento. E aí, o Marx vai falar que vai ter um momento que o Partido da Ordem ele vai explodir, né? A raiva contida no Partido da Ordem explodiu, né? Só que é um motivo tão banal, tão hipócrita, né? Que a burguesia, isso aqui é importante, a burguesia fora do parlamento, a burguesia extra-parlamentar, não a do parlamento, mas a burguesia fora do parlamento não vai entender. Porque raios os parlamentares estão invocando, procurando pelo em ovo contra o executivo, contra o Bonaparte, sendo que o Bonaparte estava fazendo tudo certo, tá? Não tem greve, certo? Está querendo tranquilidade, garante o funcionamento. O que esses caras estão querendo contra o Bonaparte? Sendo que o Bonaparte não faz nada de ruim. Então, ele está mostrando como está tendo uma desarticulação entre o legislativo e os seus representados, né? Então, ele vai falar que a burguesia fora do parlamento não conseguiu compreender como é que a burguesia dentro do parlamento podia desperdiçar o seu tempo com querelas tão espúrias com o presidente. Ela ficou confusa com a estratégia de selar a paz no momento em que todo mundo esperava batalhas. Ela, quem? O Partido da Ordem. E de atacar no momento em que todo mundo acreditava que a paz estivesse selada. Então, o que o Marx está mostrando para a gente é que o Partido da Ordem não está se dando conta que ele está perdendo respaldo na burguesia e ele está derretendo internamente também. Muito bem. Aí é nessa altura do campeonato que o Marx vai falar que o Bonaparte é um verdadeiro pilantra. Vagabundo! Tá? O Bonaparte, ele por diversas vezes, ele pressionou pelo aumento do soldo dele, né? E da última vez que ele já pediu, acho que 3 milhões de francos, né? 3 milhões concedidos pela Assembleia Nacional já tinham acabado. Tá? E como ele precisava continuamente de dinheiro, e ele precisava, inclusive, para a manutenção da própria Sociedade 10 de Dezembro, porque ele comprava os caras fazendo reuniões, onde, dependendo da colocação, né, digamos assim, tem as confraternizações dos generais, onde ele serve carnes frias, né? A confraternização dos soldados, da soldadesca, ele oferece salsichão. E tudo isso é pago, né? Ele tira de algum lugar. E ele tira tanto do dinheiro que ele consegue do Congresso, né, da Assembleia, no caso, como a gente está vendo aqui que ele tira uma outra grande ideia, já que acabou o dinheiro que ele conseguiu com a Assembleia, ele vai lançar uma loteria. Bet Nacional. Isso mesmo.
uma loteria, ele vai emitir 10 a 20 vezes o mesmo número de alguns bilhetes, era completamente... Era o golpe do golpe. Bete Nacional. Né? Ele vai criar uma loteria que ninguém vai ganhar, basicamente, a não ser ele mesmo e os cupinchas dele, certo? Mas ele arrecada uma baita grana. Bete Nacional. Tudo isso para continuar fazendo o pagamento dos gastos dele, subornando quem ele tinha que subornar, mantendo ativa a sociedade 10 de dezembro, que já tinha sido, já a essa altura do campeonato já está por baixo dos panos. Tá? Então, e aí o Marx vai falar de novo, o Partido da Ordem podia enquadrar esse cara, não na Constituição, mas no Código Penal. O cara é um ladrão, ele está falsificando o bilhete. E, de novo, o Partido da Ordem não faz. Não faz. Tá? E por não fazer, o Bonaparte, ele sentiu que ele estava no auge na crista da onda. Bom, os caras não vão sequer fazer, né, a minha representação legal, né, não vão me enquadrar no Código Penal, né? A Bonaparte viu a possibilidade de terminar aquilo que começara durante o recesso da Assembleia Nacional, na página 102, a saber, arrancar o poder militar das mãos do parlamento, ou seja, destituir o chefe das Forças Armadas, nessa altura do campeonato, que é o caríssimo Jean Garnier. Bem, só não estou dando nomes aqui para não ficar mais confuso do que já pode ser a leitura de Brumário. Então, veja, nesse momento, o Bonaparte vê que ele é bastante dono da situação. Né? Ele é flagrado numa loteria onde os bilhetes são repetidos e a Assembleia não faz nada. Então, o que acontece? Olha o movimento. Né? Então, o jornal La Patrie, La Pátria, a Pátria, La Patrie, o jornal do Eliseu, ele está querendo dizer que é um jornal do Bonaparte, ele publicou um boato, que caso houvesse uma rebelião em Paris, as Forças Armadas não se submeteriam à Assembleia Nacional. Então, o jornal, ele lança esse boato. É um boato, tá? Publicado, e aí a coisa vira uma erva daninha. O chefe das Forças Armadas é chamado a explicações, e imediatamente ele nega, né? E o Bonaparte, ele faz o quê? Não, vou destituí-lo. Nenhum dos ministros existentes dentro do governo Bonaparte quer assinar a destituição do Jean Garnier. Ele consegue 2 figuras para assinar 8 dias depois. O Partido da Ordem, ele tinha total condições de criar uma polícia particular, uma polícia submetida ao partido, ao Legislativo, à Assembleia Nacional. Para isso, ele só precisava colocar o Jean Garnier, eu vou falar sempre errado, então sempre ótimo, o Jean Garnier como líder, né? Naquele momento, é como se fosse um estado de sítio dentro da Assembleia Nacional. A única coisa que a Assembleia Nacional precisava fazer era passar o bastão provisoriamente para o Jean Garnier ser o chefe da Assembleia Nacional. E ela faz isso? Não faz também. Então, o Marx vai falar que o Partido da Ordem perde tantas chances de ter o controle das Forças Armadas, de ter o controle da disputa das Forças Armadas, que a burguesia está dando sinal de que ela é incapaz, ela é débil nessa disputa. Não cabe realmente a ela fazer o controle das Forças Armadas, né? E no meio desse processo, em vez de chamar o Jean Garnier ao controle da Assembleia Nacional e colocar nele o controle do Legislativo e das Forças Armadas, os políticos
do Partido da Ordem fizeram o seguinte: em vez disso, os senhores compareceram na noite de 6 de janeiro ao Eliseu para demover Bonaparte da deposição de Changarnier, usando para isso formulações e ponderações inspiradas pela prudência política. Não faça isso. Não faça isso. Ou seja, o boato diz que as Forças Armadas não vão se submeter ao Legislativo. O Bonaparte vê nesse momento a cama de gato, né, porque é um jornal do Eliseu, né, do Palácio, do Bonaparte. Ele vê a cama de gato e fala: vou destituir esse cara, vou destituir o Changarnier. Só que o Changarnier, ele é um grande líder do Partido da Ordem, ele é o grande chefe militar que abafa a revolução, certo? Ao invés do catso do Legislativo falar nada, não, a gente vai chamar o Changarnier para controlar o Exército e a Assembleia Nacional, o Partido da Ordem vai lá e vai conversar com Bonaparte. Não faça isso. Aí Marx fala o seguinte: reconhece-se como senhor da situação aquele a quem se procura persuadir, na página 104. Então, já estava claro que quem tinha o controle da situação não era o Legislativo, era o Executivo. Se você está tentando persuadir o Bonaparte a não descartar o Changarnier, é porque quem tem o controle da situação é o Bonaparte. O Bonaparte, seguindo aqui, o Bonaparte não está nem aí com os conselhos dos nobres políticos, ele toca pau na roleta, manda o Changarnier para o abraço, nada acontece feijoada, nenhuma mobilização, nenhuma carta de repúdio do Partido da Ordem, a Bolsa, inclusive, sobe, nada acontece. Certo? O Partido da Ordem está mais desmoralizado do que nota de R$10 no ponto de ônibus. Então, aí ele vai falar: ao repelir as Forças Armadas, que se colocavam à sua disposição, na pessoa de Changarnier, e desse modo colocá-los irrevogavelmente sob a responsabilidade do presidente, o Partido da Ordem deu a entender que a burguesia perdera a vocação para dominar. Vai com Deus. Vai com Deus! Aí ele fala assim que com a deposição do Changarnier, a gente chega ao final de um primeiro ciclo aqui da disputa entre o Partido da Ordem e o do Executivo, que agora a coisa vai caminhar para um segundo patamar, né? No meio desse processo, o Partido da Ordem, ele literalmente não tem nem mais maioria parlamentar para escrever para emitir uma nota de repúdio, um voto de desconfiança. Isso ainda em janeiro. E então a situação está tão degradada que o Bonaparte se vê diante da situação o seguinte: já que o Partido da Ordem não consegue nem fazer um voto de desconfiança contra mim e aí chamar um impeachment, ele não tem mais maioria para isso, o Bonaparte faz o seguinte: olha, eu vou dissolver todos os ministérios aqui, porque nenhum partido tem maioria, né? Ou seja, ele está dobrando cada vez mais. Eu vou dissolver todos os ministérios, ninguém tem maioria, e vou fazer um ministério de transição. Então, o Marx, nesse momento, ele fala sobre o cretinismo parlamentar. Essa parte aqui é suprema. O cretinismo parlamentar é o quê? Lá na página 107, 108, é mover-se estritamente dentro dos limites parlamentares. Então, ele vai falar assim: que prende os infectados dentro de um mundo imaginário e os priva de todo senso, de toda memória, de todo entendimento para a crueza do mundo exterior. Esse cretinismo parlamentar se manifesta quando eles, que haviam destruído com as próprias mãos e foram obrigados a destruir na luta contra as demais classes todas as condições que possibilitavam o poder parlamentar. Ou seja, os parlamentares, o Partido da Ordem, destruiu o próprio parlamento. Vamos de novo lembrar, Jair Messias Bolsonaro, ele era membro de uma das casas legislativas desde a primeira eleição pós-ditadura militar. E esse homem fez a carreira dele dizendo que
ninguém prestava em Brasília, eram todos políticos ladrões. Vagabundo! Esse foi um pouco a trajetória do Partido da Ordem, dizer que todos os políticos eram corruptos, que a Assembleia Constituinte, a Assembleia, não prestava, ela só gastava dinheiro, aquilo só dava problema, ninguém precisava daquilo, ela inútil, certo? Não precisa dela. Neste momento que os parlamentares tentam usar as leis de algo que eles próprios haviam desmoralizado para garantir que eles continuem funcionando, que eles continuem pautando a vida política. Eles desmoralizaram os instrumentos políticos e agora eles vão se utilizar dos instrumentos políticos para quê? Então, o Marx continua. Ainda consideravam as suas vitórias parlamentares como vitórias e pensavam estar atingindo o presidente enquanto batiam em seus ministros. Então, é como imaginar um movimento parlamentar que faça uma impugnação, faça uma carta de repúdio ao presidente, sendo que toda a liturgia do cargo, digamos assim, do parlamento, quem é o parlamento para dizer que o presidente está errado se o parlamento está desmoralizado? Então, Marx está chamando de cretinismo parlamentar, achar que é possível você gritar a vitória dentro das regras parlamentares, quando o próprio parlamento vive de desconstruir, de desqualificar a institucionalidade parlamentar. A essa altura do campeonato, Bonaparte ele já está encarnando o diabo na Terra, ele já não tem mais ministérios distribuídos entre figuras do legislativo. Esse ministério de transição só tem gente desconhecida, ninguém conhece ninguém ali, é tudo um bando de laranja. E o Bonaparte ele encarnou o executivo na sua própria pessoa, porque todas as decisões do executivo agora não passam mais pelo crivo do legislativo, ele não se interessa mais pelas disputas do legislativo. No meio deste imbróglio, vai ter um ministro lá, que é o Vaize Garnier. Eu acho que ele é ministro da Agricultura. Ele vai soltar mais um boato. Eu acho muito interessante ele estruturar o capítulo a importância dos boatos. É o boato do Le Parisien, falando que a Assembleia não vai poder chamar as Forças Armadas, e agora um outro boato do ministro da Agricultura, o Vaize, dizendo que, olha, nos campos, em alguns lugares da França, o espectro vermelho está rondando. Porque a essa altura do campeonato, a economia na França já não ia muito bem, a situação de desemprego aumentou, o famoso ciclo econômico bateu. Então, esse ministro vai soltar o boato publicamente, dizendo que existem lugares no interior da França onde o movimento operário está voltando a se organizar. Esse boato tosco do Vaize vai ser suficiente para que o Partido da Ordem, de novo, não se mobilize. Aí ele vai falar assim: bastou apenas que esse tal de Vaize, na página 109, conjurasse o espectro vermelho para que o Partido da Ordem rejeitasse, sem discussão, uma moção que teria conquistado para a Assembleia Nacional enorme popularidade. Ele vai falar isso. Em vez disso, em vez de deixar-se intimidar pelo Executivo com a perspectiva de novas agitações, ela deveria ter dado uma pequena chance à luta de classes para colocar o Executivo na dependência dela. Ela, porém, não se sentiu à altura do desafio de brincar com fogo. Então, de novo, o Partido da Ordem teria toda a disponibilidade para ir contra o Bonaparte, e ela não faz isso porque ela não quer mobilizar a população, que a última coisa que o Partido da Ordem quer é mobilizar a população para disputar com o Executivo. Ou seja, o Partido da Ordem é um grande covarde, tá?
E aí o Marx vai falar da burguesia extraparlamentar. A burguesia, no entanto, clamava cada vez mais alto por um governo forte, os empresários, e achava imperdoável deixar para um... E achava imperdoável deixar a França sem administração, tanto mais porque parecia avizinhar-se uma crise comercial geral, fazendo nas cidades a mesma propaganda para o socialismo que o preço ruinosamente baixo do cereal fazia no campo. Inúmeras fábricas estavam paradas. Diante dessa situação, Bonaparte pôde ousar. Então, o que o Marx vai terminar falando é que o parlamento, de tão abatido, de tão decomposto, não conseguiu ver no duelo com o grotesco, chefe da Sociedade 10 de Dezembro, o Bonaparte, nada além do duelo com o percevejo. Bonaparte, porém, respondeu ao Partido da Ordem como olha, vou falar, às vezes eu me sinto analfabeta lendo o 18 de Brumário. Aquiselau, respondeu ao rei Agis: a teus olhos pareço uma formiga, mas um dia serei leão. Por isso, né? O homem termina sempre com uma forma profética, né? Então, aqui ele está descrevendo o passo a passo, digamos assim, da morte do Partido da Ordem. Esse é o nosso capítulo 5. Fernando escreveu o seguinte: colocar o proletariado como fiel da balança de embate entre legislativo e executivo não era mais arriscado para os burgueses do Partido da Ordem? Então, é isso que o Marx está falando. O risco para eles era tão grande, sem o controle feito da forma que era feita, com o escoramento dos militares, digamos assim, o Partido da Ordem tinha completa noção de que ele não tinha manutenção social. O que o Marx está dizendo é que, se o Partido da Ordem desse uma chance à luta de classes, se utilizasse de novo da movimentação social, colocasse a população contra o líder do executivo, ele de fato ia de novo pôr a luta de classes em marcha. Mas ele tem alguma chance de sair da disputa férrea que ele estava tendo com o líder do executivo. Mas a questão é clara, não é, Fernanda? Para eles, era melhor perder para o cara do executivo do que perder a luta de classes. Eu acho que esse é o grande ponto, né, Fernanda? Eu posso até perder o controle das Forças Armadas, mas eu não perco a luta de classes. Acho que esse é o grande X da questão, né? Esse é o grande problema aqui, que fica claro. Então, o Marx está mostrando que o executivo ele tem o controle total do governo. E eu acho que o mais legal, Fernanda, dentro dessa pergunta que você fez, é que o Partido da Ordem, que é a própria burguesia, Marx vai mostrando aqui que ela vai cada vez mais, que ela volta, né, que ela dá um passo para trás, ela vai provando que ela não tem condições de controlar o executivo, de controlar as Forças Armadas, de controlar os cargos ministeriais, de controlar a burguesia. Ela não está lá para isso. O papel da burguesia não é de controlar a política, a sociabilidade. O interesse dela é fazer com que a sociabilidade seja mais autoritária possível, né, mais vertical possível, para ela continuar fazendo os negócios dela, né? Ou seja, a burguesia se diz instauradora de uma sociabilidade baseada na liberdade e na igualdade, mas se ela fizer isso na prática, se ela quiser disputar isso na prática, não tem burguesia. Se ela quiser mobilizar a luta de classes para fazer isso, ela vai perder a luta de classes. Então, ela prefere que o executivo exerça o controle social de forma autoritária, tirando ela do controle do executivo, né, afastando ela, para que ela tenha alguma chance de manter a luta de classes abafada, no sentido de que ela fique em cima. Nesse capítulo, ainda sobre esse assunto que você está tratando, em muitos momentos o Marx fala ali né, da covardia do Partido da Ordem, da incapacidade, mas o que você está falando e o que parece, e talvez até o que ele mesmo ache, para além da raiva de chamar de covarde,
é que existe um cálculo aqui, né? Assim, é uma escolha. Me parece que mesmo nesses momentos em que ela parece se enfraquecer, você fez muitos paralelos com o Bolsonaro, tem um paralelo que da figura não é tão óbvio, mas que é com o Getúlio Vargas também, né? Assim, o Partido da Ordem ali era a política do café com leite. Supostamente o Vargas assumir, o Paulista e o Mineiro estavam perdendo, mas não estavam perdendo, porque a Aliança Liberal era eles também. Ele também era o partido, era uma nova forma do Partido da Ordem. Não é um pouco essa a expectativa que os caras têm, mesmo quando fica claro que o Bonaparte vai dar o golpe? Então, o que o Marcos está falando aqui é que o Partido da Ordem não tem claro que vai tomar um golpe, porque assim como ele terminou o capítulo 5, o Partido da Ordem não se tocou, não se atinou ainda que vai tomar um golpe do Executivo. Né? No caso aqui, o Getúlio Vargas dando o golpe do Estado Novo. Né? Então, o que o Marcos está falando é que a burguesia não consegue entender que ela vai ser retirada do jogo político. Então, é um cálculo, não no sentido político, do controle político, mas é um cálculo na luta de classes, no controle social. Então, assim, acho que a sua pergunta e a pergunta da Fernanda estão muito parecidas. A Fernanda continua escrevendo. A Fernanda use sua voz. A Fernanda disse o seguinte: o Partido da Ordem segue a lógica dos vãos, os anéis e ficam os dedos. Acho que é mais ou menos isso, né, Pedro, que você também está tentando pontuar? Claro, não é de maneira nenhuma discordando da percepção dele, mas talvez, ainda no paralelo do Vargas, os caras aceitam que o Vargas assuma sem ter ganhado a eleição. Eles não sabiam era que 8 anos depois vinha o golpe do Estado Novo. Mas ainda assim, me parece que para o Partido da Ordem cá ou lá, o golpe ainda é melhor do que a Revolução Popular, né? Do que alguma coisa. No próprio caso do Vargas, tem o governador mineiro que tem essa frase célebre: façamos a revolução serenamente para que o povo não a faça com violência. É a mesma história, né? Mas mesmo São Paulo, que ficou sozinho, fez a sua revolução lá, né? Pelo amor de Deus, não vou ser desconjurada, mas enfim. Verdade. Mas eu acho que assim, o Vargas, ele é essa figura, né? Que é um líder populista, que é autoritário, que se mobiliza as massas. Os paralelos são muito bons. Eu só não sei se nesse momento veja, ele faz a política da queima do café, né, Pedro? A gente está vendo de novo aí a reedição do Conselho de Taubaté, né? Então, ele faz toda a política necessária para manter, né, a burguesia no seu sovaco, né, digamos assim, né? O que eu estou tentando pontuar aqui com vocês é que eu acho que essa frase que você trouxe, né, é melhor a gente fazer uma coisa pacífica antes que a população faça com violência, né? O cálculo do Partido da Ordem não está em perder o controle político, porque o Marx está descrevendo aqui o Partido da Ordem não entendendo que o Bonaparte é essa figura que vai dar o golpe, não. O cálculo do Partido da Ordem diz respeito a não movimentar a sociedade, é não partir para a disputa social. Não partir para a disputa social e não ir às vias de fato, porque o Partido da Ordem não tem interesse. Então, tem uma altura aqui que ele fala: o Partido da Ordem ele demonstra por diversas vezes não ter capacidade de tocar, de disputar as Forças Armadas. Então, o Partido da Ordem, antes de fazer um cálculo político, de não irem, de buscar a luta de classes, o cálculo dele é: não quero trazer a intranquilidade. Então, no capítulo anterior, ele fala: a república parlamentarista, o parlamento, onde tudo é disputado ali pela maioria, é o modelo social, é o modelo político da intranquilidade. Como é que a burguesia vai sustentar a intranquilidade como modelo político? Então, em momento algum, a burguesia aposta na disputa política. Eu acho que essa é a melhor. A burguesia não quer disputa política. E vocês têm razão que o cálculo de outro lado é falar: eu vou mobilizar a população, mas ela correria o risco de mobilizar a situação,
mobilizar a população, o proletariado, de novo prometendo alguma coisa que ela não vai cumprir, mas isso ela está ciente de que ela não vai cumprir, mas para disputar, né, o lugar do Bonaparte, tirar ele, colocar uma marionete, digamos assim, e, de novo, com a manutenção do monopólio da violência, ela não toma para si a situação de falar, não, eu vou disputar, eu vou mobilizar a sociedade, porque eu já mobilizei uma vez, tá? Vou mobilizar de novo, vou prometer, não vou entregar, vou tirar esse paspalho ali do executivo, e depois eu continuo com o controle das Forças Armadas, não dou aquilo que eu prometi e sigo. A questão toda é, não tem interesse. O que o Marx está mostrando é que o Partido da Ordem não tem interesse, não tem interesse, não tem a verve para fazer o controle social. O controle social, no final das contas, como a burguesia extra-parlamentar está mostrando, está muito bom. Está bom do jeito que está, deixa lá. Então, não é só não pôr em movimento a sociedade, é não querer disputar, porque se ele coloca em movimento a sociedade, o máximo que vai acontecer é realmente abrir a possibilidade da luta de classes, e quem sabe, né, a revolução, etc., mas ele ainda tem a possibilidade de disputar o executivo e o controle das Forças Armadas, mas ele não quer isso. Então, o que o Marx está mostrando é que o modelo da República Burguesa é uma contradição para ela própria sustentar. Ela própria não quer sustentar aquilo. Ana? Oi! Você disse para falar, eu estou falando. Eu entendi o raciocínio do Pedro, mas na questão do Vargas, ele vai usar o fantasma vermelho, com a história do plano Cohen, para ele dar o golpe. Eu compararia mais a situação do José de Brumário com a situação que a gente viu na época do Bolsonaro, que o parlamento evita um confronto direto com ele, mobilizando as massas, porque o discurso estaria muito atrelado a partidos de esquerda que eles não têm a intenção de, naquele momento, dar força e ressuscitar. Inclusive, não é à toa que o Lula foi eleito em 2022 concorrendo com o Bolsonaro. Claro que eu acredito que o Congresso Nacional, se o Bolsonaro desse um golpe em 2022, ele não estaria assim, diretamente ligado ou inserido nesse golpe. Ele poderia até abraçar depois, mas que ele não estava diretamente ligado ao grupo que daria o golpe e assumiria o poder na sequência, não estaria. O que você acha, Pedro? Não, acho que faz super sentido mesmo. E acho que perfeito, o paralelo com Vargas é bem mais imperfeito. Só me peguei pensando nessa história de como deixam correr solto um potencial autoritário por isso, porque preferem a ordem e a ditadura ainda é ordem. Sei lá. Eu tenho um historiador que ele faz a análise do período varguista em cima do 18 de Brumário. O longo bonapartismo brasileiro, 1930 a 1964. Autonomização relativa do Estado, populismo, historiografia e movimento operário. Essa é a tese do Felipe. Né? Ele faz esse estudo assim, da figura do bonapartismo, né? Ali no início da República Brasileira. Então, existe, sim, paralelos, mas eu não posso te dizer, Pedro, que esse paralelo talvez fique mais iluminado, de fato, com o Bolsonaro, dentro das minhas limitações no momento, assim, imagino. Porque houve, na burguesia paulista, especificamente paulista, uma busca, né, por disputar, teve a Revolução, né? Mas, de fato, Getúlio Vargas embolsou todo o movimento da burguesia nacional, mas aí, abrindo um paralelo, acho que é interessante pensar que o Bolsonaro não, Getúlio Vargas, ele faz algo que é avesso à nossa burguesia nacional, né? Ele se propõe uma espécie de desenvolvimentismo, né? Não tem nada a ver com o interesse da nossa burguesia nacional, no final das contas, né? Até deslupeniza o proletariado quando bota CLT, quando... Pois é. Então, o Vargas, eu acho que ele tem até mais... Assim, quando a gente está fazendo esse exercício, né, que fique claro que a gente está sempre fazendo paralelos, porque a coisa extrapola o tempo todo, né? Não dá para falar que o Getúlio Vargas é a encarnação do Bonaparte, mas, de fato, ele mobiliza
como massa, não como classe, a classe trabalhadora das cidades, né? Ele faz uma modernização que sequer a burguesia nacional queria fazer, né? É isso que o Sérgio Buarque, o Florestan, todos esses caras vão mostrar para a gente. Ele sequer a burguesia nacional não tem interesse nenhum em modernizar as relações de classe aqui, né? Coisa que o Getúlio faz, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer de paralelo é essa mobilização dessa figura autoritária, que é o Getúlio Vargas, em relação à classe. Agora, essa disputa dentro do parlamento que o Getúlio Vargas faz, eu vou assumir que não estou tão preparada emocionalmente para esse momento. Eu sei que tem uma tese que faz. Então, eu vou buscar conhecimento, como já diria o nosso grande ET Bilu, para poder responder melhor essa pergunta. Mas me sinto mais confortável em pensar esse movimento do parlamento com o executivo olhando para o Bolsonaro, e especialmente olhando do Trump para as duas casas legislativas hoje do governo, porque tanto no primeiro governo quanto no segundo, o Trump ele tem a maioria das duas casas, e especialmente no segundo governo Trump, ele não está nem aí, né? Os democratas ficam fazendo dancinha no TikTok, né? Escrevendo cartinha de repúdio no Twitter, não fazem absolutamente nada para ir contra, né? Não se utilizam de nenhuma grande arma política para desmobilizar essa figura que é o Trump, que ele é mais do que a farsa, né? Ele é assim, ele é o cômico já, né? Ele já está avançando em cima de tudo, né? Cadê? A Fernanda, talvez eu esteja sendo muito generosa com o Vargas, mas acho o Bolsonaro e o Trump tão vulgares quanto o Luiz Bonaparte. Sim, tem uma vulgaridade, né? Uma vulgaridade. Eu não sei se vocês viram o Trump embolsando uma das medalhas, né, dessa Copa do Mundo de clubes, assim, literalmente, né? Uma coisa bem João Avelange, né? Pôs o posto, lasca-se, dane-se, não estou nem aí, né? Então, existem... eu acho que o mais legal do 18 de Brumário, olhando no aspecto político, né, é olhar a relação entre executivo e legislativo, né, e a participação fundamental das Forças Armadas nessa relação, né? A gente não vê o judiciário aqui, né? É o legislativo, o executivo e as Forças Armadas gravitando nesse eixo. Então, nos enriquece muito ler e dá para entender bem os limites dos interesses que estão em jogo para a burguesia, no final das contas. Assim, vão disputar mesmo? Não vão. Vão mobilizar? Se mobilizarem, vai deixar todo mundo no caminho. E vai deixar de novo, e de novo, e de novo. E se for mobilizar, por um motivo bem hipócrita, né? Não vamos esquecer, como dissemos antes, o nosso Congresso não entrou com nenhum pedido de impeachment foi levado à frente durante o governo Bolsonaro, com 700 mil pessoas mortas por Covid e a gente sem vacina no país. Tá? É o mesmo Congresso que abriu um processo de impeachment por pedaladas fiscais. Tá? Então, é o mesmo Congresso. Ele só se torna cada vez mais conservador, não menos, só mais. Entendeu? Então, eu acho que nos permite, nos dá ferramentas para olhar para essa relação entre legislativo e executivo. Acho que esse é o papel principalmente desses últimos 2 capítulos do 18 de Brumário. Então, eu vou me despedir aqui e vou pausar a gravação.